Olá, pessoal, tudo bom? É o seguinte, eu tive nesse primeiro boletim, o anterior que eu fiz, eu tive algumas observações. O pessoal pediu até para dar uma continuidade no assunto do DKV. Eu falei da minha temporada de 1966, a primeira temporada de estreante. No final do ano fui gratificado com um troféu fantástico da revista Quatro Rodas, do piloto revelação da temporada. E aí em 67, que eu não entrei nesse assunto aí no boletim anterior, em 67 ainda fiz algumas corridas com o meu DKV em Interlagos, fiz duas corridas. Depois eu fui convidado, mas essas corridas em Interlagos eu já não tinha muito equipamento, então eu andei no pelotão intermediário. Aí eu fui convidado logo depois para correr em dupla com o volante 13, que era o Flodoaldo Aroca, no DKV Mickey Mouse. Esse DKV foi, foi feito na fábrica, era da equipe oficial. O volante 13 adquiriu esse carro após o encerramento das atividades da Vemag e ele me convidou para fazer dupla com ele numa 6 horas de Interlagos. Largamos, o carro andava muito bem, porque estava ainda com um equipamento bastante competitivo da fábrica, e andamos bem, mas porém tivemos um problema de motor. O motor quebrou. Esse quebrou mesmo, não é que faltou um cilindro ou deu uma falhadinha. Porém, ficou muito claro para mim o DKV Mickey Mouse. O DKV Mickey Mouse era um carro curto entre eixos, ele tinha 2 metros e 10 centímetros, o DKV original era 2,45 e esse DKV foi inspirado num panhar que correu em Rivera, quando também a Vemag foi correr lá com o Marinho, e o Marinho sofreu para andar junto com esse panhar. Esse panhar era um Mickey Mouse, era um carro pequeno também. E aí a DKV resolveu imitar esse panhar, fazendo um carro curto e pensando muito em circuitos de rua, porque circuitos de rua têm esquinas muito travadas e tal, e o carro mais curto entre eixo eventualmente poderia favorecer. Esse carro, a história dele em corridas de rua, não tem nada assim significativo. E nós andamos com ele em Interlagos. O volante 13 tinha um domínio fantástico desse carro. Tá? Eu andei, eu me acostumei também, mas confesso que eu tinha um pouco de receio nas curvas de alta. Nas curvas de alta, o carro dava, eu olhava de rabo de olho para a direita e o carro dava umas balançadas assim que eu ficava, falei, nossa, se na hora que isso aqui perder, vamos dizer, a aderência traseira, é barranco abaixo. Mas aí acabei virando uns tempos bons também, porém, com certo receio. Não gostei muito, comparado ao DKV Malzone, que tinha 2 metros e 22 entre eixos. Também era mais curto que o original, porém, era mais longo do que o Mickey Mouse. E logo depois desse Mickey Mouse, da corrida do Mickey Mouse, eu fui correr com o meu DKV em Piracicaba. E ali eu me dei bem. Eu fui bem, DKV particular, eu não tinha a relação de câmbio adequada para aquele circuito, era totalmente particular, dormi na República dos Estudantes, o mecânico meu amigo Walter foi junto comigo, colocamos o escapamento, carburadores, etc., tudo na estrada, enfim, foi uma coisa bem romântica até, foi bem legal, e eu cheguei na corrida em quarto lugar, atrás de duas Alfas da equipe Jolly, e duas Alfas, uma GTA e uma Giulia, e o terceiro lugar foi o Marivaldo Fernandes com o R8. E quarto lugar, quer dizer, eu fui o primeiro dos nacionais. Eu estou tentando lembrar aqui, então no ano de 67, foi um ano difícil, eu ainda permaneci um pouco com o DKV, depois com o Mickey Mouse e depois com uma boa corrida em Piracicaba. E aí praticamente encerrei minhas atividades em 67. Corri muito pouco. Foi aí justamente que eu estava pensando em dar uma parada no automobilismo, porque eu não tinha mais recursos, enfim, era muito difícil de conseguir as coisas, e, com DKV especialmente. E aí, como eu coloquei no boletim anterior, o Emerson comentou, não, ainda vai rolar muita água e tal. Em 68, ainda com DKV, porém agora convidado pelo Sr. Carl Ivers.
O Carl Ivers é pai do Henrique Ivers e o Henrique Ivers é meu cunhado, casado com a minha irmã. Eles moram em Porto Alegre. E o seu Carl me convidou para fazer dupla com o Henrique numa prova importantíssima no Uruguai, às 6 horas de Alpinar. Era um sonho do seu Carl Ivers essa corrida de Alpinar. Toda vez que eu estava em Porto Alegre, ele comentava Alpinar, Alpinar. E ele já tinha feito 2 corridas lá. Uma ele teve problema de freio e uma outra ele saiu da pista. Então ele tinha um sonho lá com o Alpinar. E ele me convidou. E aí, como a corrida era internacional, eu aqui em São Paulo, eu precisava de uma carteira internacional. E fui no Automóvel Clube Paulista, que é filiado ao Automóvel Clube do Brasil, era filiado, e tinha o comando das corridas no Brasil. Havia já uma briga entre a confederação, a recém-nascida confederação, que foi criada pelo Sr. Wilson Fittipaldi junto com o Ramon von Bogenhout de Brasília, contra o Automóvel Clube. As corridas brasileiras eram regidas pela confederação, mas as internacionais, para poder correr fora, era pelo Automóvel Clube do Brasil. E nisso eu fui consultar o Automóvel Clube Paulista, no que o presidente, que era o Sr. Ângelo Juliano, me falou que não tem problema nenhum, você dá um pulo no Rio de Janeiro e o comandante-general Santa Rosa, que é o presidente do Automóvel Clube do Brasil, vai te dar carteira tranquilamente. Eu pensei comigo, eu falei, nossa, será que é tão fácil assim? Porque o Wilson Fittipaldi já tinha feito uma tentativa de obter carteira internacional pelo Automóvel Clube do Brasil. Mas ele era meio suspeito, filho do barão, e justamente o barão que era opositor ao Automóvel Clube. Comentei com o Wilson, aí ele falou, vai para lá que você vai perder seu tempo. Nisso eu comuniquei ao seu Ivers, e dizendo como é que eu vou fazer, eu não tenho carteira internacional. Ele, olha a diferença, ele consultou o Automóvel Clube do Rio Grande do Sul, que também era filiado por tabela ao Automóvel Clube do Brasil, e o presidente do Automóvel Clube do Sul era o senhor Antônio Pegoraro, um amante apaixonado do automobilismo. Ele disse, ô velho Ivers, o seguinte, fica tranquilo, nós somos Automóvel Clube quando convém e nós somos federação também quando convém. O nosso negócio aqui é resolver as coisas e tocar o automobilismo para frente. Pode ir tranquilo. E muito bem, lá fui eu, com autorização do Automóvel Clube do Rio Grande do Sul. Muito bem, fomos até Alpinar, foi uma façanha, a gente foi tudo por estrada, o carro de corrida com silencioso, depois nós montamos lá o escapamento, fomos numa oficina autorizada da Audi, que era amigo do seu Ivers, e ele lá tinha uma pastilha de freio maior, nova, do Audi 80, e nós colocamos essa pastilha, treinamos com essa pastilha, foi uma coisa bem legal. E aí o carro ficou mais ou menos acertado para a corrida, nós íamos tentar fazer com que o freio não precisasse trocar pastilha, e fizemos uma estratégia, vamos andar 3 horas cada um. O Henrique largou 3 horas, só que durante essa andada dele deu um problema na embreagem e o pedal foi para o fundo. E olha que curioso, tinha uma curva de baixa velocidade e nós fomos correndo até lá e ele pela janela do carro, abriu a janela e gritou embreagem. O seu Ivers já tinha sentido, já sabia o que era, porque o seu Ivers conhecia tudo de DKV. Eu quero lembrar que o seu Ivers foi um dos primeiros, não importador direto, ele comprava os DKVs antes da guerra, inclusive, da Segunda Guerra, na Auto Central do Rio de Janeiro. E muitas vezes ele foi por estrada para o Rio Grande do Sul. Imagina, levava 2 dias, 3 dias. Eu vi fotos disso no álbum dele, uma façanha incrível. E o DKV em Porto Alegre era Ivers. O seu Ivers comandava tudo e ele sabia todos os parafusos, peças, tudo do DKV. E naquele momento que o Henrique gritou embreagem, ele deu o sinal de boxe. Por quê? O Henrique engatou a roda livre para poder não ter que pisar na embreagem, mudar as marchas sem usar a embreagem. E só que, detalhe, com roda livre, a gente perde um pouquinho do freio motor que o motor 2 tempos tem.
Muita gente diz que não tem freio motor nenhum, mas se você engatar a marcha na hora certa, no momento certo, ele dá uma seguradinha, dá uma ajuda. E isso, claro, favorecia o nosso consumo de freio, de pastilhas, usando o freio motor. Na roda livre, não. O carro parou no box. O seu Iver já disse para mim, olha, deita embaixo do carro, atrás de mim, eu vou enfiar a chave, se eu não tiver força para mover, porque eu não vou levantar no macaco, e você me ajuda com o teu pé e empurra a chave fixa. E foi o que aconteceu. Nós destravamos a embreagem, perfeito. Só que nós perdemos 8 minutos. E o Henrique continuou a toada dele até terminar o período dele de 3 horas. O carro parou com 3 horas, abasteceu, porque a gasolina era gratuita numa bomba da Shell, para todo mundo era igual, e eu saí. E a corrida também tinha um momento que ia virar noite, porque largou às 4 da tarde e ia terminar às 10 da noite. E aí eu pensei comigo, mas é uma coisa incrível. Eu pensei, nossa, nós perdemos 8 minutos, eu tenho que recuperar, eu tenho que andar o que dá, porque realmente nós devemos estar atrasados e tal. Os principais adversários na categoria eram os Renault da ICA, da Argentina, que andavam muito bem, eram tidos como os Gordines 1093 mais fortes da América do Sul, mais do que a equipe Williams aqui em São Paulo. E aí a gente tinha uma dúvida quanto a isso, a competitividade desses Gordines, em 1093. Mas na realidade o DKV era mais rápido. E eu andei, olha, sinceramente falando, eu andei o que eu sabia que eu não sabia. Eu falei, eu vou andar no limite, porque o seu Ivers é o sonho dele, nós precisamos recuperar esse tempo perdido e tudo. E eu andei forte. Não sabia a minha classificação, isso não tinha, né? Porém, veja que curioso, né? O seu Ivers fez a conta, falou, o Henrique andou 3 horas, entrou tantos litros de gasolina. Nós tínhamos um tanque de 72 litros, e aí ele tinha o cálculo lá. Ele falou, pô, já está andando, não parou 8 minutos, está andando forte, vai consumir mais gasolina. E faltando umas 3, 4 voltas para o encerramento da corrida, ele botou um funil na reta dos boxes, no meio de um público enorme. Todo mundo invadindo a pista. Naquela época tinha uma trilha só para receber a bandeira de chegada. Eu, não vou parar, não vou perder o tempo de reabastecer. Tudo que eu fiz na pista agora eu vou perder. E nós tínhamos um manômetro de pressão de bomba de gasolina. Mas era um manômetro muito escuro, ele tinha uma luzinha mínima. O seu Ivers tinha a mania de não ligar luzes muito fortes, porque ele dizia, consome muita bateria e eu quero faísca nas velas do motor, eu não quero muito consumo interno de luzes e tal. Eu fixei o olho naquele instrumento, porque é muito simples, se ele balançar é porque realmente não tem mais combustível. E eu fiquei de olho. Detalhe importante, além do problema de eventualmente falta de gasolina, também tinha o problema do freio. A pastilha acabou. Estava no ferro, faltando 5, 6 voltas, vibrava tudo. Então eu fui levando, dizendo não para o box, que eu não ia parar, e realmente eu terminei a corrida muito bem e tal. Quando eu parei, foi incrível, incrível. O público que apareceu de brasileiro. Porque El Pinar fica entre Montevidéu e Punta del Este. Tinha muito turista brasileiro em Punta del Este e tinha muitas rádios transmitindo a corrida. E falava do DKV número 9, El Coche Brasileño, não sei o que, tal, e que está muito bem, que classificado, e encheu de gente. Resumindo, quando eu parei, eu fui erguido pelos brasileiros, eu estava falando até então só portunhol, porque estava lá o seu Ivers e a minha irmã, o Henrique, e um amigo nosso, dentista, que cronometrava, que era o Ivan Ruschel. E eram os brasileiros que tinham no nosso box, não tinha mais ninguém. E aí, de repente, falando português. Falei, nossa, não. Resumindo, ganhamos a categoria até 1 litro, chegamos, o Mini Cooper ganhou a categoria acima, mas eram 2 categorias separadas, não tinha geral. Se tivesse classificação geral, nós chegaríamos em 2º lugar. Foi uma corrida fantástica. Voltei para São Paulo. Me recordo que o Emerson viu no Jornal da Noite, Jornal Diário da Noite, uma pequena notinha dos brasileiros que correram em El Pinar. Não tinha noticiado nada. Ele falou, nossa, foi legal, foi bom. Aí expliquei para ele como é que foi e tal.
E fui ao Automóvel Clube Paulista falar com o seu Juliano para ver se ele estava mais maneiro, dizendo que eu tinha feito a carteira no Sul, alegando para ele, e que representei o Brasil e que foi uma torcida brasileira imensa, que, pô, que foi legal, eu vibrei, não sei o quê. Nossa, quando eu cheguei no Automóvel Clube, ele quase me pegou. Ele estava atrás do balcão, falei, nossa, só falta ele me bater. Ele, que eu não fui para o Rio, que eu não falei com o general Santa Rosa, que não sei o quê, que eu ia ser punido. Eu falei, bom, tudo bem. Eu cheguei então para a turma minha, nossa, de corrida, e comentei com eles que eu ia ser punido, que eu ia ter não ia ter carteira internacional nunca, que, enfim, uma série de coisas. Isso desencadeou, na verdade, uma baita solução para o problema. Porque a CBA lutava para ter o comando geral. Geral, que eu digo, internacional e nacional. E o Automóvel Clube ficava de fora da homologação, vamos dizer, perante a FIA, né? E isso estava em disputa. Acontece que antes disso, você vê que engraçado, né? Vocês vejam, a Cinca do Brasil foi numa corrida no Grande Prêmio da Argentina com Cinca Chambord, com o Chico Landi, no início dos anos 60, meados dos anos 60. E também a Willis correu 2 vezes em Opinar, com as Berlinettes, com Alpine, com o Bird Clemente ganhando corrida, fazendo corrida fantástica. E também isso foi liberado. Eu comentei isso, falei, as fábricas podem, o particular é visado. É mais ou menos, foi por aí mesmo. A fábrica chega, comenta, não, que eu vou correr, vou levar, vou fazer, vou acontecer. E os particulares têm um atendimento que querem a vocês que se virem aí e tal. Resumindo, isso desencadeou a briga e resolveu de certa maneira, eu não vou dizer que resolveu totalmente, mas resolveu porque todo mundo ficou do meu lado. O Norman Casari, no Rio de Janeiro, acabou falando também com a entidade lá aqui da federação, que era o Amadeu Girão. Também aqui em São Paulo, o Avalone, que era bem polêmico, era advogado, tudo, me defendeu total. Resumindo, eu não tive punição nenhuma. Mas isso foi uma luta de bastidores, uma luta política que a gente nunca queria entrar, porque a gente fazia as corridas por paixão, por amor, por gosto, viajava na estrada, enfim, tudo isso. Então, do DKV, isso foi no começo de 68. Logo depois, na semana seguinte, teve uma corrida de estrada em Porto Alegre, onde o seu Ivers queria que eu corresse de novo com o DKV. O meu cunhado, o Henrique, ia participar com o Malzone e eu participar com o DKV. Eu tentei treinar com o meu carro particular, anotando gravação de curvas, etc. e tal. Eu nunca tinha corrido em estrada. Resumindo, largamos em Vila Nova Cachoeirinha, se não me engano, que chama ali. Largamos, eu na largada, os carros menores estavam mais para trás, os carros mais fortes mais para frente. E na largada, logo no início, não tinha nem 1 quilômetro de corrida, eu dei uma rodada incrível no meio do pelotão, saí pela direita, a gente levantou um poeirão incrível e eu fiquei em último lugar, atrás do carro vassoura, porque o que acontece nas corridas de estrada? Largam todo mundo, tem um carro vassoura. Esse vassoura passou, libera a estrada. E aí eles comentam no briefing que quem for ultrapassado pelo carro vassoura está automaticamente desclassificado. Como era muito início de prova, eu saí atrás do carro vassoura, e demorou para pegar e tudo. E aí o senhor Brunelli, se não me engano, era organizador, ele tinha um DKV, ele frequentava a oficina do seu Ivers, ele me deu o sinal, falou, vai, pode ir, sem problema. E eu fui. E fui na tentativa de recuperar o tempo perdido, que eu fiquei uns 2 ou 3 minutos parado lá naquele acostamento, para tentar fazer o motor virar. Aí eu fui e tal, passei vários carros, os Gordines, tudo, e quando chegou num trecho que tinham 3 pontes estreitas, eu encostei no Chico Fioli. E o Chico Fioli, com o DKV, ele era muito competitivo, ele ganhava corridas na categoria, quando o seu Ivers não corria. O carro dos Ivers era mais rápido, tá? Mas o Chico era muito frequentador da oficina do seu Ivers, tal. E aí ele falou, espera, eu passei o Chico, logo depois das pontes, olhei para frente, tinha uma curva para a esquerda, eu falei, aquela curva é flat. Eu entrei, meus amigos,
a minha roda traseira saiu no acostamento, eu atravessei, eu falei, nossa, eu vou perder de novo 3, 4 minutos até virar o motor, porque nessas rodadas aí desnivela tudo, bomba elétrica ligada, motor 2 tempos, difícil já de pegar e tudo. Eu falei, nossa, mas não foi bem isso só não. Eu só pensei, porque quando eu olhei, nossa, o barranco fez assim, ó, veio direto. Bati no barranco, o carro levantou, caiu no chão, capotou, né? Mas caiu em pé. Um chiado enorme, porque a bomba elétrica estava ligada. Eu saí, eu bati com a testa um pouco nos botões do painel. Eu saí correndo com aquele chiado, achando que ia pegar fogo. Resumindo, o carro ficou ali, chegou o carro vassoura com a polícia rodoviária. Eu peguei uma carona com a polícia rodoviária, doía muito a minha costela, eu estava achando que tinha fraturado alguma coisa. O guarda lá comentava, quer parar no hospital? Quer... Não, 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 vamos para a chegada, vamos para a chegada. E na chegada, quando eu cheguei, eu vi uma coisa muito legal. O Henrique deu a chegada e foi comunicado pelo Flávio Delmese, que sobrevoava a corrida, e comentou com o Henrique, desceu lá, né, até acontecer tudo isso, o Flávio já estava na chegada, e comentou com o Henrique do meu capotamento. A prova chamava Antonino Burlamac, que era em homenagem a um piloto de carreteira que faleceu numa corrida de estrada, justamente essa que ia para Capão da Canoa. E aí o Henrique pegou o Malzone e veio na contramão, pelo acostamento, em direção contrária. E quando eu vi o Henrique e o Malzone, eu falei para o polícia rodoviária, para. Aí eu entrei no Malzone, imagina, uma dor incrível. E o Henrique me levou até o pai do Ivan Ruschel, era médico. Ele estava em Atlântida, que é vizinha Capão da Canoa. Ele me examinou todo, não tinha nada fraturado, tal, mas estava todo endurecido, né? Então, enfim, estava meio... Eles foram muito legais. E dali eu fui para Tramandaí. O seu Ivers tinha uma casinha em Tramandaí. E nós entramos num restaurante em Tramandaí, o Henrique, eu, minha irmã, o restaurante chamava Weber, se não me engano, e aí nós entramos lá e de repente, depois de 15, 20 minutos, porque até acontecer tudo isso, entrou o seu Ivers. O seu Ivers o seu Ivers estava no meio da estrada, e quando a polícia rodoviária passou lá, eu comentei com ele que eu tinha capotado. Ele voltou rapidamente para socorrer o DKV, levar para a oficina em Porto Alegre, pegou o carro e foi para Tramandaí. E nisso tudo aconteceu, 3 horas depois, tal, ele entrou desesperado atrás de mim para saber o que tinha acontecido comigo. E eu falei, está tudo bem, senhor Ivers, eu estou dolorido, tudo, mas não fraturei nada, tal. Eu falei, e o carro, né? Porque eu fiquei... Ele falou, o auto deixa, cara, deixa. O auto nós arrumamos outro, quero saber de você. Então foi um momento muito gratificante para mim ter esse apoio do senhor Carl Ivers, eu devo muito a ele. E logo depois, no final do ano, o mesmo carro já recuperado, eu corri às 12 horas de Porto Alegre em dupla com o Henrique. E o seu Ivers disse para mim claramente, olha, nós vamos largar, ter uma cinta em cima de couro, em cima do capô, nós não vamos abrir o capô, estava meio chuvoso, ele falou, provavelmente não vamos trocar pneus, nós vamos correr a corrida inteira só abastecendo e vamos em frente. E foi o que aconteceu. Fizemos uma corrida muito regular, muito constante, apesar do mau tempo, uma corrida de chuva perigosíssima, de rua. O Emerson fez dupla com o irmão dele, o Wilson, num Volkswagen, era uma corrida de carros nacionais. O José Carlos Pátio com o Birdi Clemente com a equipe do Greco, num Corcel Bino, 1440. E eram de outra categoria, nós éramos da categoria 1000. E nós chegamos em 6º lugar na geral, primeiro na categoria. O nosso rival mais sério era o Roberto Giordani e o Chico Fiore. Eles tiveram problemas no DKV deles e nós ficamos muito à frente na categoria. O seu Ivers pedia até para andar maneiro, tudo, terminar a corrida. E foi fantástico. Então essa minha parceria com os Ivers foi o encerramento, vamos dizer assim, da minha carreira de DKV. Eu estou falando isso em 1968. Espero não ter esquecido nada, porque de repente alguém lembra alguma outra observação, mas eu prometi para vocês, a próxima, vou falar de BMW, como é que começou, como é que aconteceu.
E eu estou achando muito legal, porque tem muita gente gostando da brincadeira. Mande mesmo uns comentários falando e tal. Eu estou aqui para. A gente vai de grão em grão, de degrau em degrau, eu vou comentando. Muito obrigado, pessoal, pelo apoio, hein?